Muito obrigada, boa tarde. Obrigada pela vossa presença e especialmente obrigada pelo convite que me fizeram a Vera e a TV Mindália, que considero mesmo muito importante e na continuidade do que dizia anteriormente o orador que aqui esteve. Nós precisamos de perceber que os paradigmas em que estamos são paradigmas caducos que não fazem mais sentido e precisamos mesmo de mudá-los. E, portanto, um projeto como a TV Mindália é algo que se faz urgente, que exista para que se divulgue, eu diria, a verdade de alguma forma. Então, agora um pouquinho pegando no que foi dito e também o porquê que eu estou aqui. Efetivamente, eu sou médica e a verdade é que ainda na faculdade eu percebi que havia muita coisa que não me fazia sentido. E quando no 6º ano um professor de psiquiatria diz numa aula magna todas as doenças são psicossomáticas, os nossos colegas é que não gostam de ouvir isto, eu acho que foi a primeira vez que eu me senti em casa, porque fazia muita confusão que tudo ficasse crónico. Isto sem pôr em causa de forma nenhuma que a medicina salva vidas. Situações urgentes, graves, não há nenhuma outra abordagem melhor. Agora, a verdade é que depois tudo o resto fica pendurado, tudo fica crónico, tudo fica para o resto da vida. E as pessoas foram acreditando que efetivamente precisam de um químico para viverem. E que, enfim. Então, resumindo, porque tenho a meia hora, resumindo, neste momento atual e já desde há algum tempo, aquilo que eu me senti efetivamente vocacionada é essencialmente pegar em temas que possam ter a ver com saúde, porque no fundo é a área que eu me mexo melhor, e fazer com que eles tragam luz em termos de informação nova para que as pessoas percebam, afinal, quais são as peças do puzzle, não é? E portanto, o tema que me propus hoje, e porque epigenética é algo que não é novo, mas que para muita gente é novo, e porque toda a gente manda a pedir que fale de epigenética, pronto, foi este o tema que ficou. E este até é um título que eu criei, assim, como que espontâneo, para uma rádio que também faz um programa muito interessante e que também pediu umas mini palestras de 4 minutos, e às tantas surgiu um ginásio de epigenética, que eu a seguir explico porque é que é isto do ginásio. No ginásio é um sítio onde nós exercitamos alguma coisa e em que nós nos tornamos bons fisicamente em alguma coisa. Ora, isto é um pouquinho o resumo do que vou falar. Então, o que é isto de epigenética? Todos nós temos aquela noção de que herdamos genes de doença, que eles são determinísticos e que, talvez com sorte, nos safemos de não ter aquela doença que a família também teve, não é? Portanto, nesse contexto, as pessoas ficam loucas e acham que vão tirar partes do corpo para não chegar a ter um cancro naquela parte do corpo. Portanto, isto é uma coisa completamente aberrante. Bom, o que é a epigenética? O epi significa para além, ou fora, ou sobre a genética. E a influência do meio sobre os nossos genes. Portanto, nós herdamos genes, aqui estamos só a falar no que se refere à doença, não são os genes da nossa constituição física, e esses genes, efetivamente, estão lá, mas eles não têm a capacidade de ser um interruptor, portanto, eles não se ligam sozinhos. E a vida está feita para ser preservada, portanto, não há nunca uma possibilidade de algo que é contra a vida, ou seja, eventualmente o nome de doença, que começasse a disparar para que aquele corpo começasse a adoecer. Portanto, isso não existe. Agora, existem sim condições, quer químicas, quer elétricas, quer eletromagnéticas, que influenciam a expressão daqueles genes de doença. E então, essas condições à volta da genética, ou seja, à volta da célula, dentro da qual, no centro, no núcleo, estão os genes, é que vão, sendo condições desfavoráveis, é que vão funcionar como interruptores para a leitura daqueles códigos que lá estão. Então, se pensava que, efetivamente, a genética é que ditava tudo, já se percebeu há muito tempo que, quando muita genética explicará 5% das chamadas doenças, já se diz até que é só 1%, e o resto mesmo é o meio ambiente. E isto é uma excelente notícia, porque o meio ambiente depende de nós. Portanto, o que herdamos já seriam questões metafísicas, dizemos que nós quisemos ou não herdar aquilo, mas isso já é outra questão. Agora, efetivamente, do que nós herdamos, supondo que não tivemos nenhuma responsabilidade nisso,
O resto tudo cabe-nos a nós, isso é 95% daquilo que é a expressão do que cá está. E com isso percebemos que nós efetivamente não somos vítimas de uma má genética, nós somos vítimas das nossas escolhas. Isto aqui é que nos dita o que é que o corpo vai ter ou não vai ter, ou o que é que o corpo vai expressar, para dizer alguma coisa. Continuando então, os genes não se alteram efetivamente, altera-se a expressão desses mesmos genes. E essa expressão é influenciada pelo meio ambiente. Como eu vos estava a dizer, não somos vítimas da nossa genética, somos vítimas das nossas escolhas. Ora, então, só falar aqui um bocadinho do genoma humano, aquele projeto do genoma humano que começou a ser pensado pelos anos 80, que começou, na realidade, nos anos 90, que envolveu 17 países, 250 laboratórios, mais de 5 mil cientistas. O que é que se pretendia? Tinha-se aquela ilusão, uma vez que vivemos nesta sociedade com medo de doenças, que se encontrar o gene de todas as doenças e a explicação de todas as desgraças do ser humano. E aquilo que se acreditava até ao início deste projeto era que existisse um gene para cada proteína. Então, o que é isto? Nós somos essencialmente água e depois da água nós somos essencialmente proteínas. E praticamente tudo o que existe no nosso corpo é proteína. Ou é proteína estrutural ou é proteína com função. Sejam as enzimas, sejam as hormonas, sejam os neurotransmissores. Então, tudo isto são proteínas. E, portanto, já que temos tantas proteínas diferentes e temos diz 120 a 140 mil proteínas diferentes, então esperava encontrar-se o mesmo número de genes. Era um gene para cada proteína. Mas a desilusão ou o embaraço foi que, afinal, não chegamos a ter nem sequer 25 mil genes. E então, como é que isto acontece, não é? Efetivamente acontece porque as proteínas vão sendo formadas em função das necessidades do meio. E nós não precisamos ter genes para tudo aquilo que existe no nosso corpo. E o mais engraçado até é que nós temos menos genes do que um grão de arroz ou do que uma mosca. Então, é engraçado mesmo. Bom, a biologia dos genes. Eu só trago aqui duas coisas simples, dois exemplos, 3, 4, deixa-me cá ver, pois isto aqui era suposto, enfim. E então, o que é isto que aqui está? Ora bem, não temos aqui um ponteiro. O que temos à esquerda é uma sequência do nosso material genético. O nosso material genético chama-se ADN, ou ácido desoxirribonucleico. E isto não é mais do que uma sequência de vários aminoácidos, que são as unidades mínimas das proteínas. Elas ligam-se numa determinada sequência. Uma molécula de ADN do nosso corpo tem cerca de 1,5 metro. Ora, vocês sabem que as nossas células são minúsculas e os núcleos ainda são mais minúsculos. Então, para que seja possível este ADN estar dentro das nossas células, ele tem que estar enrolado. E enrola-se sobre ele próprio por várias sequências até uma formação chamada quaternária, que é esta aqui, em que é quase como se fosse uma bolinha. A molécula de ADN simples e o esquema que todos nós conhecemos é aquele que corre ali, que parece um escadote enrolado. E quando uma célula dá origem a duas células, cada uma dá sempre origem a duas, ela tem que separar as cadeias do material genético e essas cadeias do material genético vão ser copiadas em duas outras cadeias iguais à original. Portanto, isto é um processo em sequência. E o que é importante para isto e para nós percebermos o controle que podemos ter nestas várias situações? Há duas situações muito interessantes. Uma é aquilo que é chamada a metilação das estonas. Eu não quero trazer aqui nomes complicados, mas como agora muita gente se põe a estudar coisas, esta é uma situação muito interessante. Então, o que é isto? Para que os genes, quaisquer que sejam, que estão na dita molécula do ADN, possam ser lidos, e o que se chama transcritos, aquela molécula que está enrolada tem que se desenrolar, pelo menos parcialmente. E desenrola-se parcialmente na zona em que vai ser descodificada, ou seja, lida, e é isto que acontece sempre. Então, o que nós sabemos é que os ditos genes de doença, eles estão enroladinhos e guardados por umas
substâncias chamadas estonas, que funcionam quase como um carrinho de linhas à volta do qual está enrolado o ADN e ele não consegue sair daquele carrinho de linhas. O que se passa é que em situações adversas, e portanto há mecanismos e há vitaminas e tudo mais, que permitem que não haja este desenrolamento. E a isto chama-se a dita metilação desta zona. O que acontece é que em situações desfavoráveis, isto pode deixar de ser um carrinho de linhas, quebra-se e aquela zona que supostamente não devia ser lida, vai poder ser lida porque está desenrolada. E é nesta fase de desenrolamento, ou para esta fase de desenrolamento, que concorrem todas as tais circunstâncias adversas. Ou seja, se não tivermos circunstâncias adversas no meio da célula, esta colagem toda nunca vai poder descolar-se e não vai poder ser lida. Aqui é outra situação interessante, que é todos os cromossomas, ou seja, cada uma daqueles moléculas de ADN enroladinhos acabam por ter uma configuração que todos nós aprendemos na escola, que parece um X, e quando muito há um Y no homem, não é? E esta configuração é a configuração da molécula toda enroladinha, e essa molécula tem 4 pontas. Aquelas pontas chamam-se telómeros. Então, o que é que são estes telómeros? Eles funcionam como se fossem a ponta dos atacadores. E o atacador sem ponta, vocês sabem que aquilo já não funciona, não se consegue enfiar no buraquinho, não é? Ora bem, o que se passa é que na divisão celular normal, há sempre aquela replicação celular, cada célula dá origem a outra, nós não temos as células com que nascemos, neste momento, como sabem. O que se passa é que ao fim de umas quantas, ao longo das divisões e das multiplicações celulares, aquelas pontas dos atacadores vão se desgastando. E há um ponto a partir do qual já nem sequer é possível mesmo termos ponta. O que é que isto significa? Significa que o que é que depois em termos práticos acontece? Acontece que quanto mais jovens nós somos, então mais longas são estas pontinhas destes chamados telómeros. Também acontece que se temos condições saudáveis de alimentação, de exercício físico, etc., tudo isto favorece que aquelas pontas se mantenham mais tempo longas, porque as boas escolhas para nós induzem à perpetuação do comprimento daquelas pontinhas. E o que sabemos é que nestas condições desfavoráveis, e não só num envelhecimento por si, que também já vai havendo diminuição destas pontas, quando fazemos escolhas desfavoráveis, estas pontas começam a minguar mais rapidamente. Pronto, isto é só para vos dar um cheirinho de qualquer coisa minimamente científico. Então, o que é isto dos telómeros encurtados e quando é que nós os verificamos? Há muitos estudos, já há muitos anos, feitos relativamente a perceber-se que importância é que isto tem, ou isto é fator preditor de algum risco de doença, o que é que acontece por aí? Então, sabemos, por exemplo, que o encurtamento, este aumento deste encurtamento, ou esta aceleração deste encurtamento dos ditos telómeros, é 3,2 vezes superior quando ele é de 3,2 vezes superior em aceleração do dito encurtamento, ele está relacionado com uma taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares. Também, na doença infecciosa, também já se verificou que temos 8,5 vezes neste encurtamento mais possibilidade de ter doenças infectocontagiosas. Também temos estes tais telómeros mais curtos nas situações de resistência à insulina ou de formação de muita adiposidade no corpo. Enfim, e por aí fora. E, inclusivamente, nas situações que têm a ver com a performance cognitiva, não é? Não é por acaso que agora temos tanta doença neurodegenerativa e tanto Alzheimer. Há várias coisas que concorrem. Uma é mesmo a alimentação, uma chama-se glúten, e a outra é esta loucura em que todos vivemos, deste stress, que temos que assegurar tudo e temos que calcular tudo, e pronto, e todos para chamarmos a uma coisa, todos os químicos do stress, eles começam a fazer cortes neurológicos a nível superior e, portanto, começamos a ter fragmentação da nossa existência e da nossa noção de nós próprios. Bom, e por aí fora, e por aí fora. A importância da alimentação. Eu só trago aqui mesmo, tipo, uns cheirinhos, mas aqui estão.
Então, sabemos que há algumas vitaminas, alguns aminoácidos, e aqui alguns não são só a questão da tal metilação das histonas, mas é poderem reparar um ADN que aparece um bocadinho danificado, e também alguns minerais que, se estiverem presentes, mais tempo vão ser preservados os tais comprimentos daquelas pontinhas dos telómeros. E aqui são várias fontes, todos nós podemos neste momento ir à internet, que é aquela coisa fabulosa em que temos que, obviamente, escolher quais são as fontes que possam ser credíveis, mas todos nós temos onde ir buscar informação, onde é que vamos buscar mais vitamina B6, ou B12, ou ácido fólico, ou betaína, ou colina, ou por aí fora. Então, isto são escolhas, e quando nós começamos a olhar para isto, pronto, em geral, vemos que muito disto está mesmo em vegetais, frutas, frutos secos, leguminosas e por aí, e também alguns de origem animal. Isso seria outra conversa para outro dia, os produtos de origem animal. Ora bem, exercício físico. Exercício físico e telómeros longos. O que é que nós sabemos? Sabemos que a prática do exercício físico é um dos fatores que mais contribui para retardar o envelhecimento. Tem mesmo esse efeito. E estudos vários, e há muitos estudos, e eu li um estudo que fazia revisão de quase 20 estudos, em que relacionava o comprimento dos telómeros com a atividade física, e o que se viu, por exemplo, é que isso já se sabe, aquilo que eu já vos disse, quanto mais jovem, maior o comprimento dos telómeros, e vai diminuindo com a idade. Por outro lado, também se sabe que a mulher tem uns telómeros mais longos que o homem, talvez por isso é que tenha uma esperança de vida normalmente mais longa também. E quando se fizeram testes relativamente a pessoas em idade adulta com prática de exercício físico, verificou-se que quem praticava exercício físico tinha 4,4 anos a menos a idade biológica do que quem não praticava exercício físico. A mesma coisa relativamente à mesma faixa etária, quem praticava exercício físico e quem não praticava, ou inclusivamente a pessoas que com prática de exercício, sendo já da meia-idade, tinham telómeros mais longos do que os jovens que não praticavam exercício físico. Pronto, e por aqui fora. Então, quanto menor o volume do exercício físico que nós fazemos, maior o acúmulo de danos no nosso material genético. A importância das emoções e dos pensamentos. A alimentação pode trazer muitos tóxicos, mas o maior dos tóxicos, efetivamente, é interno e chama-se emoções e chamam-se pensamentos. Esses estão connosco todos os dias, a várias horas, e ou nós desligamos o interruptor, com a meditação, ou seja, com o que for, ou então estão sempre a produzir efeitos. Os pensamentos têm... Isso tem mais impacto do que, por exemplo, o exercício físico? Não, o exercício físico não, mas a parte alimentar sim. Eu diria que uma emoção negativa permanente tem mais impacto do que o tabaco. Ponto. Está bem? Porque... É um pensamento também negativo, Sim, o pensamento sim, mas o pensamento acaba sempre por gerar alguns químicos e não há pensamento negativo sem haver emoção associada. A pessoa não consegue estar feliz com pensamentos negativos. Não é? E uma pessoa feliz não consegue sequer ter pensamentos negativos, não é? Portanto, porque isto depois tem uma manutenção química que perpetua tudo isto, não é? Uma emoção é a presença de alguns químicos. Se é negativa, se calhar é a ausência de alguns, se é positiva, tem outros. Agora, um pensamento continuado também gera químicos, e esses químicos acabam por dar algum mal-estar físico e condicionam emoções. Portanto, isto está completamente interligado. Por outro lado, um pensamento tem essencialmente um componente elétrico, que é nítido, apesar de também ter influência química, mas depois as emoções têm um componente eletromagnético enorme, então isto tem um impacto enorme no nosso corpo. E nós somos seres eletromagnéticos, não é? Isto não... é mesmo assim. Bom, então... o que eu trouxe para aqui veio de estudos científicos vários, de alguns psicólogos super famosos e ali um médico que não é provavelmente um psicólogo. O que se verificou é que a prática de emoções positivas dá maior competência ao sistema imunitário. Isto, cada um foi tirado de vários estudos. Diminui a resposta inflamatória,
diminui a reatividade física ao stress, porque uma coisa é nós termos situações que sejam estressantes, outra coisa é nós estarmos em paz com aquela situação. E a outra, porque temos alguma reserva, no mínimo emocional, não é? Mas se não a temos, qualquer situação que venha, nós entramos logo em colapso. Aumenta a sobrevida nos doentes com cancro, por exemplo, diminui o risco de metástases, permite uma mais rápida recuperação após infartos do miocárdio ou outras doenças cardíacas complicadas, diminui a tensão arterial, diminui o colesterol, equilibra a diabetes, enfim. E porquê? Porque as ditas chamadas emoções positivas são como que emoções naturais, como dizia há pouco a Ana Paula, são emoções estruturantes do ser humano. As outras são um pouco como que culturais, foram-nos transmitidos medos e crenças, não é? Portanto, isto é o estruturante. Portanto, nós estando equilibrados, mantemos-nos saudáveis. E se passamos para as opostas, é claro que aquilo é desorganizador do nosso estado interno. Ora, aqui também de vários estudos que foram identificados que emoções, que o sistema imunitário é inibido por situações como uma dieta que é pró-inflamatória, ocidental aqui é moderna, não é? Uma alimentação que não é natural. O stress, a raiva, a depressão, o isolamento social e por aí fora. Portanto, todas as inversas são a favor e estimulam e mantêm estáveis o sistema imunitário. Toda a gente sabe, e há estudos também, por exemplo, que pessoas que têm uma prática de voluntariado, de uma atividade, no fundo, a favor dos outros para a comunidade, são pessoas que mais dificilmente adoecem, ou se adoecem mais rapidamente recuperam, que têm esperança de vida mais longa. Portanto, aquilo que é bom nós já sabemos e aquilo que é bom faz-nos bem. Ponto final, não há nenhuma outra ciência. Tudo-se para poder comprovar que é assim, mas pronto, porque isto é assim mesmo, olha, mas... Enfim, então, o que é que isto tem de importante? Estas emoções e também para percebermos. Nós, efetivamente, este cabo elétrico que aqui está, porque passa corrente elétrica, tem aqui um campo eletromagnético à volta. E nós estamos com milhões de correntes magnéticas, aliás, elétricas no nosso corpo, continuamente a passar, e, portanto, nós geramos, os vários centros que nós temos, gera, digamos, como que a soma de tudo isso, há um campo eletromagnético à nossa volta. Há também os campos específicos dos órgãos específicos. Portanto, todos os grupos de órgãos, ou todos os órgãos que têm grupos neurológicos que os sustentam, têm ali um campo energético próprio e têm aquilo que é dito também como que uma inteligência própria. Ora, daquilo que é a soma de tudo isto, nós efetivamente existe um campo eletromagnético à nossa volta. E ele é alimentado em grande parte pelo nosso estado emocional e pelos nossos pensamentos. Então, quando é possível medir e identificar, temos aqui em esquema como é que será o campo eletromagnético de uma pessoa com medo e como é que será o campo eletromagnético de uma pessoa que está na emoção completamente oposta, que é o amor. E, portanto, isto não pode não ter influência na nossa genética. Outra coisa que vos trouxe aqui um pouquinho a talho, foi porque é das coisas que eu mais gosto de falar, é que todos nós temos aquela noção que o nosso órgão principal, o manda-chuva, é o cérebro. Mas, efetivamente, o cérebro é o que coordena muitos fenómenos do nosso corpo, o que coordena muitas funções, mas ele é influenciado pelo campo eletromagnético do coração, que esse sim é o nosso órgão principal de gestão do equilíbrio humano e que tem um campo eletromagnético cerca de 5.000 vezes mais poderoso do que o próprio cérebro. E aqui trago-vos só uns exemplos. Por exemplo, quando estamos num chamado estado de coerência cardíaca, portanto, em serenidade, e como as ondas em termos emocionais, a coerência cardíaca condiciona, então, emoções positivas e com ondulação ordenada, e quando estamos em stress, em medo, em tudo mais, fica tudo desordenado. Isto é um pouquinho a talho de foice do resto. E o que é que temos a seguir? Nós, efetivamente, como já ouvimos ainda há pouquinho, nós somos uma verdadeira caixa de ressonância
E somos uma caixa de ressonância de tudo aquilo que nós internamente produzimos. E claro que o meio ambiente influencia-nos. Depois nós precisamos, com o tempo, nós começarmos a ter uma almofada de bem-estar que nós criamos para que aquilo que vem à volta não nos esteja sempre a influenciar negativamente e a perturbar. Então, essa caixa de ressonância resulta de tudo isto. E é claro que também pode resultar da alimentação que fazemos, mas em termos deste campo que geramos à volta, é essencialmente do que aqui está: pensamentos, emoções, crenças, atitudes, comportamentos que se repetem. Isto cria um estado de ser, isto cria uma matriz existencial e aqui temos que também cria a situação de saúde. E aqui lá está o tal componente da epigenética. Portanto, aquilo que eu vos dizia no início, que é a parte que nós podemos controlar. Ora, então, esta brincadeira que veio com este nome, e porquê? Então, este ginásio de epigenética, para que é que ele serve? Serve para nós treinarmos na nossa vida aquilo que nos faz bem. Trazermos para a nossa vida repetidamente aquilo que é bom para nós. E é isto, basicamente. Quando nós vamos a um ginásio a sério, o que vamos lá fazer é, eventualmente, aumentar a capacidade vital, aumentar a força muscular e por aí fora. Aqui a ideia é, vamos escolher para nós e trazer todos os dias para nós aquilo que nos traz saúde. A inscrição no ginásio é desde que nascemos, no mínimo, já para não falar dentro da barriga da mãe, portanto estamos já todos inscritos, é fácil. A mensalidade também é aquela que nós quisermos, portanto ou nos dedicamos mais a nós ou nos dedicamos menos e portanto o investimento é proporcional àquilo que nós acharmos que merecemos, não é? Depois, o nosso treinador pessoal somos nós mesmos. Quanto mais tempo diário nós dermos a nós próprios, tanto melhor para a nossa saúde. Os aparelhos que este ginásio tem, pois são a alimentação, e na alimentação eu até punho em separado aquilo que bebemos, a água. Nós precisamos de beber água, as pessoas ainda não perceberam, acho que muitas pessoas não perceberam. Nós sem água não é só não vivemos com qualidade. E não se pode trocar água por refrigerante. Refrigerante não devia ser produzido sequer. Portanto, nós precisamos de água no nosso corpo. E de água de qualidade. Depois, outros aparelhos deste ginásio. É o exercício físico, é indispensável, seja ele qual for. Eu digo sempre, não é preciso ter tempo de ir ao ginásio, não é preciso ter dinheiro para a mensalidade. Façam meia hora diária de caminhada, marcha rápida. Nós precisamos de mexer as pernas. Nós não somos um ovo, temos duas pernas grandes, não é para estarem paradas, temos mesmo que andar. E pronto, e depois as nossas emoções e os nossos pensamentos. E depois podemos aqui introduzir práticas que nos ajudem a estar mais tranquilos, a sanar aquela turbulência de pensamentos e a escolher momentos no dia que temos que os escolher e normalmente, se calhar, pomos um alarmezinho no telemóvel para X momentos no dia estamos pelo menos 3 minutos deliberadamente a querer ter boas emoções. Isso não vem do espaço, nós não podemos estar à espera que o ambiente nos traga os motivos para ter boas emoções. Porque como andamos naquele sistema contínuo de estarmos sempre insatisfeitos com tudo, estamos sempre a arranjar motivo para não estarmos contentes. Portanto, isto somos nós que temos que criar. E pronto, de onde? A boa notícia. No máximo dos máximos, a genética explica 5% do que pode aparecer no nosso corpo. O resto depende inteiramente de nós. E o ginásio é quanto tempo é que eu quero dedicar a mim próprio para ter a saúde que eu acho que mereço. Era só isto. Obrigada.